Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 15 de dezembro de 2021. Terei a honra de entrevistar Pedro Serrano. Ele é advogado, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado pela mesma instituição, com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Mas antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Como o programa de hoje foi previamente gravado, infelizmente não poderemos repassar as perguntas de nossos espectadores ao entrevistado. Mesmo assim, vocês poderão fazer comentários contribuindo com os superchats durante essa transmissão ou colaborando com o Super Sticker. Para nós, essa contribuição é muito importante, tanto o Superchat quanto o Super Sticker. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Pedro. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra recebê-lo novamente em nosso programa. Muito obrigado, a honra é minha, Breno, estar aqui com vocês, com você, que é um grande amigo, um grande intelectual, é sempre um aprendizado estar dialogando com você. Eu agradeço muito o convite, uma honra imensa. Pedro, democracia é um conceito que prescinde de adjetivação, como recomenda a tradição liberal, ou somente pode ser definida por seu caráter de classe, como advoga o pensamento marxista? Existe democracia burguesa e democracia proletária ou socialista, ou apenas democracia? Democracia é um conceito polissêmico, né? E que ele deixou de, a meu ver, na minha concepção, de ser um conceito meramente abstrato, como o liberalismo propunha, e passou a ser um construto da luta concreta de setores oprimidos ou explorados na construção de um modelo de radicalização dos direitos e de construção, vamos dizer, de mecanismos livres de participação política. Eu diria que o conceito de democracia pressupõe a luta de classes ou o conflito social. Ele pressupõe esse conceito. Quem divide a sociedade, como hoje em dia se fala no bolsonarismo, não é a esquerda, é a própria democracia. A democracia, independentemente de qual o seu conteúdo específico, ela é polissêmica, como eu falei, tem vários sentidos. Eu acho que ela exige adjetivação para poder ser identificada, inclusive, mas se nós pegarmos num conceito geral, ela pressupõe uma ideia. Isso está não só em autores, vamos dizer, de esquerda, mas autores também como Kelsen, como Hannah Arendt, né? Uma ideia de que a sociedade é dividida em interesses que precisam ser compostos, e a democracia imagina que é possível compor esses interesses de forma política, através da política e do direito, né? E eu digo aqui política, inclusive, não necessariamente de forma pacífica. Ela busca a paz, mas não necessariamente prescinde de certas doses de transgressão e violência para poder ir continuar viva como sistema. Isso a gente pode explicar depois. E, nesse sentido, ela é o antagônico da noção que eu gosto. Eu sei que vocês não gostam tanto de Arendt, mas acho que tem que se ler tudo, e ela contribuiu com algumas coisas muito importantes. É na democracia que existe o conceito de povo, portanto. Não existe povo como conceito
como praxis no ambiente autoritário populista. No ambiente autoritário populista existe a ralé, que é um contingente populacional, muitas vezes extremamente majoritário na sociedade, que se reúne em torno de um líder ou de um estamento líder, líder como Hitler, ou estamento líder como os militares do Brasil, por exemplo, em que esse contingente procura o líder não por razões de justiça ou razões políticas, mas como quem tem uma superioridade moral e força para poder impor ordem. E, nesse sentido, procuram uma homogeneidade no ambiente social. E quem encontraria essa homogeneidade deve ser eliminado. Então, é uma relação antagônica com relação a essa contrariedade. O elemento Pedro, um dos fundamentos principais das democracias liberais, como é o caso do sistema desenhado pela Constituição Brasileira de 88, é o da representação. Partidos de esquerda deveriam aceitar esse modelo como permanente ou propor mudanças estruturais que ampliassem a soberania popular direta sobre o Estado? Eu acho que nós temos que radicalizar. O caminho que eu vejo para a esquerda é um pouco diferente do marxismo clássico. É um caminho de radicalização da democracia e dos direitos. Não no plano abstrato, como pensamento liberal, mas como concretude da vida, né? Como algo da materialidade. Por exemplo, eu acho que o estado de transição ele tem de ser uma democracia operária. E ele tem que ser limitado por direitos, para que a gente não repetir certos equívocos, a meu ver. Não foram equívocos propriamente, foram circunstâncias históricas, mas que levaram a desvios nos modelos socialistas do século XX. Para não repetir esses desvios, nós temos que ter, primeiro, a consciência que a construção do estado de transição significa não o fortalecimento da burocracia estatal e do Estado, mas a sua destruição, um projeto de sua destruição. O estado de transição é a radicalização da democracia na medida em que deseja acabar com o poder entre os homens e não fortalecer. Então, nesse sentido, é uma radicalização democrática. Radicalização dos direitos, porque o estágio último dos direitos ele se dá pela destruição do poder econômico e do poder político como estrutura. Não que não vá haver política entre os homens, nem que queria dizer que não vai haver relação de poder, mas serão outro tipo. A gente não consegue imaginar direito. Vamos ter um novo homem, uma nova sociedade, novas formas de relação. O que eu tenho a falar em favor da democracia é que ela é um sistema vivo. Portanto, veja, Bruno, se a gente for aqui trazer um plano filosófico, todos nós, que somos de esquerda e progressistas, nós temos uma concepção não parmediana do que é o ser. Ou seja, nós enxergamos o ser não como algo estanque, algo que é, né? Algo imutável, né? Algo absoluto. Nós enxergamos de uma forma mais a la Heráclito. Né? O mundo é movimento, as coisas estão em constante movimento e mudança. E se elas estão em constante movimento e mudança, é adequado a gente esperar, como fala Ernest Bloch, a gente esperar uma mudança positiva, uma mudança que resolva os problemas da humanidade, digamos assim. Eu acho que esse é o espírito afetivo da esquerda, é acreditar, como diz Bloch, a esperança como princípio. Quando você fala em radicalização da democracia, você estaria falando de uma gangorra no qual a representação vai caindo e a participação direta do povo vai subindo? Sim, se a gente imaginar, depende da estrutura de Estado que você imaginar enquanto houver Estado. Né? Porque o que eu observei nas formas de participação popular é que, se elas são muito centralizadas, elas tendem a ser um substituto da representatividade. Mantém o mesmo problema. Então, quando você fala num Comitê Nacional de Transportes, num país como o Brasil, por que isso é mais legítimo que o parlamento? Democracia direta, para funcionar, ela tem que ter estruturas descentralizadas de poder. Portanto, nós pensamos muito no século XX a república
como forma do Estado socialista. Nós temos que pensar na federação para viabilizar esses mecanismos de democracia direta. Por exemplo, quando eu tive várias vezes, você sabe, visitando Cuba, uma coisa interessante que tem lá é que os mecanismos de democracia direta são fundamentalmente locais e que a maioria dos serviços públicos são prestados de forma local. E mesmo em países capitalistas avançados, nós observamos o mesmo fenômeno, de formas diferentes, o Estado pode ser unitário ou não, mas, na realidade, é uma profunda descentralização na prestação de serviços públicos. Esse é um problema do Brasil. Nós temos uma tradição de centralização que inviabiliza a democracia direta. Eu participei da primeira experiência no Brasil de orçamento participativo, que eu era assessor da primeira administração do PT, que foi Gilson Menezes. Era ele e Fortaleza. Né? E lá nós desenvolvemos, foi desenvolvido pela prefeitura, o orçamento participativo. Ele funcionava muito bem, aliás. Aliás, é pouco falado isso, mas funcionava excepcionalmente bem. Mas porque era local. Um município pequeno, você tinha reuniões em cada quadra, praticamente, depois em cada bairro, e depois em um município, e isso gerava uma participação, porque era local, era uma coisa pequena. Eu acho que grandes estruturas administrativas, elas tendem à burocratização, e é inevitável a representação como burocracia. Então, nós temos que repensar mesmo a estrutura do Estado. Mas eu acho que o caminho é esse que você falou. O caminho é ampliar a soberania popular e radicalizar os direitos. Pedro, a institucionalidade fundada pelas grandes democracias burguesas do Ocidente é uma institucionalidade universal e intransponível? Ou poderiam existir, ou existem, outros tipos de sistemas políticos democráticos, ainda que não liberais ou burgueses, como reivindicam, por exemplo, os partidos comunistas da China e de Cuba? Olha, eu creio que é possível você ter outros tipos de experiência democrática. Mas eu insisto que algumas conquistas burguesas se traduzirem em conquistas universais, sim, não podemos negar. Como é natural. Veja, eu estava aqui falando, o século XX, aliás, a China adota, até hoje, tal, modelos republicanos do Estado de transição. A república não é uma criação marxista, né, socialista, é uma criação anterior. Ou seja, existem certas formas políticas, a meu ver, que vão se traduzir em conquistas não perenes, não absolutas, mas conquistas universais, ou seja, que a gente pode e deve utilizar no modelo de um Estado de transição. Então, por exemplo, o modelo dos direitos, entendidos na sua dimensão concreta, é um modelo, para mim, interessante para conter a própria barbárie da Revolução. Né? Nós precisamos imaginar qual é o mecanismo de conter. É uma obrigação argumentativa nossa com o mundo, nós esquerdas. Não adianta a gente mais argumentar com a Revolução. Nós temos que dizer o que acontece no dia seguinte, depois da Revolução. Tem que ter um projeto para isso. Né? E acho que não dá para se excluir os direitos. Eu não sou patiucanista nesse sentido, não acho que os direitos existem apenas no Estado burguês, né? Porque para conseguir fazer essa afirmação muito coerente, que é o ecossistema dele de pensamento, o Patiucanes teve que reduzir o direito praticamente ao direito do trabalho e ao direito na forma empresa, né? Direito comercial. O direito é muito mais que isso, o direito é político, essencialmente. Ele significa mecanismos de você conter o excesso de poder da burocracia estatal, por exemplo, no estado de transição, a partir da lógica de proteção de certos direitos. É o que eu costumo dar como exemplo para meus alunos. No estado de transição, a decisão do solvente, vamos dizer assim, pode chegar ao ponto de suprimir o direito de defesa, no caso criminal? Me parece que não. Então, se você está falando nisso, você está falando o quê? Num certo constitucionalismo, o limite do poder burocrático por direitos. Eu acho que essa estratégia... A própria revolução tem que ter seu Estado de Direito. Precisa ter seu Estado de Direito. Porque com base na experiência concreta e não num modelo moral abstrato, num modelo moral concreto. Né? Ou seja, onde você vai... Se tem uma coisa que é típica da humanidade, é um autor marxista que trabalhou com um jurista marxista chamado Oscar Correas, da Universidade do México, que trabalhou com uma visão keynesiana, tentando conciliar ela com o marxismo, muito interessante. Mas ele fala uma coisa correta: se tem algo que sempre existiu
na humanidade, eu diria que marcadamente a partir do Neolítico, da Revolução Agrícola, é o fato de nós nos organizarmos por modalidades deônticas de dever ser. Eu acho que mesmo sem Estado, nós não vamos deixar, não tem como conseguir imaginar a gente não tendo sociabilidade por modelação deôntica. O que é o correto de agir, o que não é o correto de agir. Mas Pedro, deixa eu te colocar uma questão aqui. Como estabelecer em processos revolucionários um Estado de direito se as forças que se contrapõem à revolução estiverem dispostas a desrespeitar qualquer regra ou direito para derrubar um novo governo e se contam com isso, inclusive, como historicamente já ocorreu, com apoio de potências estrangeiras? Estabelecer um Estado de direito quando ainda não estão derrotadas essas forças contra-revolucionárias, não é atar as mãos do processo revolucionário, da sua capacidade de defesa? Isso seria um problema no começo do século XX, por causa da modelagem de reflexão que havia sobre Estado e Direito até então. Hoje, eu acho que a complexidade que nós temos nesse fenômeno, que é o direito, que é o Estado, ele reduz, vamos dizer, esse problema. Porque com o desenvolvimento da teoria crítica do direito, que é feita tanto no primeiro mundo inteiro e aqui na América Latina, através de uma forma muito especial de constitucionalismo latino-americano, com esse fenômeno, nós não podemos confundir você ter direitos com a ideia de um Estado neutro. Não há neutralidade no Estado. A força reacionária, ela sempre é uma força contra a democracia, contra o avanço humano, né? Portanto, tem que ser combatida. E existem mecanismos, mas veja, não precisa ser o estado de exceção, como pensado no começo do século XX, que de alguma forma influenciou as ideias de Lenin quando ele escreve sobre direito público. Não precisa ser aquilo. Hoje em dia, nós já desenvolvemos muito esse debate. A própria democracia tem mecanismos de reagir aos ataques de inimigo, aos cataclismos universais, etc. Você tem mecanismos que te possibilitam reagir, mas não significam mecanismos onde o poder burocrático vai ser posto acima do poder dos direitos e da própria democracia popular. Você tem mecanismos pelos quais mudam-se os princípios e as regras, e a própria extensão dos direitos no momento de combate. Mas não são extintos. O problema que nós tivemos no socialismo do século XX, a meu ver, é que no momento do conflito, o poder burocrático é posto acima dos direitos. O conflito é usado como justificativo. Isso é necessário? Me parece que não. O desenvolvimento da experiência da própria democracia no interior do capitalismo e fora dele, Cuba é um grande exemplo, demonstram que é possível você manter formas de democracia popular e formas de garantias de direito mesmo no conflito. Só que você precisa mudar a modelagem. Por exemplo, é necessário destruir a democracia para combater a pandemia? Não. Mas, com certeza, o direito de viver não vai ser o mesmo numa pandemia. Por quê? Porque aí prevalece o direito à vida, o direito à saúde, ao direito de viver. O direito à livre expressão numa guerra é o mesmo que no momento de normalidade? Não. É evidente que não. Mas isso não significa extinguir o direito de livre expressão. Você o modela, você o modula. E não cair na armadilha de transformar mecanismos provisórios e constitucionais em mecanismos definitivos. Né? Isso é o primeiro. E segundo, nos próprios mecanismos provisórios não significa que não vão haver regras, princípios, não vai haver Estado de Direito. É o Estado de Direito revolucionário reagindo a uma situação excepcional. E, para isso, ele tem mecanismos excepcionais, mas controlados pelos direitos, pela democracia popular, pelos princípios do Estado dessa natureza. Ou seja... Desculpa. Não, desculpe, conclua. Eu pensei que você tinha terminado. Nós temos que compreender que a teoria do Estado, a teoria da democracia, a teoria dos direitos evoluiu muito do começo do século XX para hoje. Inclusive no interior do marxismo. Eu estava aqui falando de Bloch, posso falar de Walter Benjamin, tem grandes reflexões sobre isso.
sobre uma dimensão, por exemplo, que tinha escapado do marxismo até eles, que é a dimensão afetiva da política. Política não é só razão. A ação política tem muito de afeto. Né? Então, ali você vê eu não falo aqui afeto no sentido psicologizante, subjetivo. Afeto no sentido político, como o Spinoza começou a pensar lá atrás. Né? Ou seja, a dimensão política da afetividade. Isso é algo que tem muita reflexão, por exemplo, sobre isso. Muito na questão da teoria política, na teoria do Estado e na teoria do direito evoluiu. Então, hoje é possível a gente afirmar que não é necessário você abrir mão dos direitos integralmente para reagir ao ataque do inimigo ou a um cataclisma natural. Pedro, o século XX terminou com o colapso das chamadas democracias populares no leste europeu. Neste momento, no século XXI, já na terceira década do século XXI, nós estamos vivendo uma crise da democracia liberal? Semelhante, por exemplo, a que vivemos antes da Primeira Guerra? Sim, é evidente. Nós temos que entender a grande mudança que houve no interior do conceito de democracia liberal no pós-guerra. Surgem as chamadas democracias constitucionais. Você sabe melhor que eu, Breno, no pós-guerra foi uma busca das ciências humanas atrás de entender o que foi o nazismo e o fascismo para evitar o seu retorno. No fundo, os dois grandes pilares do homem liberal ocidental ruíram, né? O da ciência e o da democracia universal. Né? Quer dizer, porque ele acreditava que, pelo fato da democracia ser universal, que era uma conquista recente da humanidade, haveriam decisões necessariamente corretas no plano político, jurídico, de valores, etc. E a ciência, por ser neutra, por ser um método neutro, não incorreria na possibilidade de aplicação ideológica. E o que nós vimos foi a ciência sendo usada como instrumento de morte, genocídio, e a democracia sendo usada como mecanismo para a ascensão do nazifascismo, que ninguém precisa dizer para ninguém o que significa. Então, as várias ciências, surge a psicologia social no pós-segunda guerra, o marxismo reage a isso, o marxismo europeu, tanto a escola de Frankfurt, contra outras formas de pensamento, não marxismo, não marxistas, como o pós-culturalismo francês, todos têm como elemento central pensar o fascismo. O próprio marxismo muda muito no pós-segunda guerra por causa disso. Mas no plano do direito, o que surge são as democracias constitucionais, ou seja, uma estrutura de distribuição de poder onde os direitos sociais, de liberdade, etc., são postos acima do poder político. O que significa dizer, democracia liberal deixa de ser apenas soberania popular, representação, e passa a ser também garantia de direitos. Pois esse modelo, que foi um modelo próspero, pelo menos na Europa, à custa de exploração de outros povos, etc., mas foi um modelo interessante em termos humanos, nos 30, 40 anos que se viveram na Europa no pós-segunda guerra, esse modelo está em franca crise. Esse modelo pressupõe um estado de bem-estar? O estado de bem-estar é um modelo garantidor dos direitos sociais, né? E está em franca crise, tanto na sua dimensão de Estado social, quanto na sua dimensão de direitos liberais. Né? Quer dizer, né? Há uma crise evidente, o ressurgimento da extrema-direita leva a entrar em crise esse sistema, mas, na realidade, o surgimento da extrema-direita é por conta já da crise nesse sistema. E hoje, eu, por exemplo, não sei se posso fazer uma pequena propaganda aqui, um dos livros que eu vou indicar aí é um livro do grupo de estudos meus, que foi o primeiro no Brasil a se dedicar, eu coordeno junto com o professor Luiz Manuel Fonseca Pires, e é um dos primeiros a se dedicar a estudar esse fenômeno da crise constitucional e da crise na democracia no plano instrumental. Existem estudos, por exemplo, muito bons na França, lá na Nanterre, sobre essa crise na perspectiva do neoliberalismo, no plano macroestrutural. Eu, mais humildemente, a gente se dedica a observar instrumentalmente essa crise. Mas que ela há, é um dos temas mais relevantes, talvez o tema mais relevante que nós temos na contemporaneidade. Pedro, por que você acha que existe uma extrema-direita antissistema contra a democracia liberal, contra o que você está chamando de democracia constitucional, mas na crise
da democracia liberal não há, com relevância, uma esquerda antissistema? Porque eu acho que tem um pensador brasileiro lá do FMG, que eu não lembro o nome que ele deu, ele chamava Janela de não sei o que lá, o Luiz Manuel que me ensinou isso. Mas parece que há um comportamento cíclico nesse modelo de sociabilidade que nós temos desde o século XX, em que a janela ideológica ela vai mudando, por exemplo. Ou seja, quando eu era jovem, você também, a janela ideológica estava mais à esquerda, por exemplo, no Brasil. O Maluf se declarava, você deve se lembrar, social-democrata. O Maluf era social-democrata. Então, não tinha direita no Brasil, pelo menos nos discursos e nas declarações. Né? Isso no mundo, quando você tem o surgimento dessa. Quando o sistema entra em crise por causa do neoliberalismo, gera como consequência uma mudança dessa janela. Por que o neoliberalismo é gerador da crise? Primeiro, o neoliberalismo tem uma interessante questão que ele muda o eixo do domínio no interior do capitalismo. Deixa de ser o capital produtivo industrial, oligopolista, e passa a ser um triunvirato aí entre o capital financeiro, tecnológico e militar. E esse triunvirato aí, que é o capital financeiro que capitaneia, ele depende muito do Estado. Isso foi um erro da minha geração que você não cometeu. Mas que eu tive o erro, que na década de 90 a gente acreditava que pelo simples fato de haverem relações não hierárquicas em rede, isso geraria coisas positivas. Uma possibilidade de socialismo libertário quase como natural desse mecanismo. Foi um erro histórico, né? Negri, nós, todo mundo errou. Né? Que na realidade não é a forma em que eu entendo. A gente tem um fascismo em rede hoje. Né? Então, mas, de qualquer forma, o neoliberalismo ele é muito dependente do Estado local. Por isso que essa ideia de globalização sempre foi limitada à circulação do capital. Nunca chegou à política. Como se falava na época, você deve lembrar, o Estado global, todo mundo falava, isso virou tudo conversa. Porque o banco, o capital financeiro é muito dependente do Estado. E aquele Stiglitz, ele que ganhou aquele prêmio Nobel de Economia, ele fala com razão. Ele faz uma questão, por que você põe teu dinheiro num banco grande que te paga menos juros e não põe no banco pequeno que te paga mais juros? Porque você sabe que o Estado é um afiançador de cada operação financeira feita pelo banco grande. Ou seja, o primeiro mecanismo de dependência que o neoliberalismo cria em relação ao Estado, do capital, é o fato dele ser um afiançador nas relações financeiras. E é essencial, portanto, a reprodução do capital. O segundo aspecto é que me parece relevante, é que a disputa orçamentária passa a ser central no capitalismo. Isso o pessoal de Nanterre lá aponta com razão, que estuda muito neoliberalismo, o Dardot, o Laval, e é com razão isso, quer dizer, a disputa orçamentária passa a ser central, que era algo marginal no processo de reprodução do capital, passa a ser central. Veja, no Brasil, nós temos quase 40% do nosso orçamento destinado a pagamento da juros. No começo da pandemia, foi 1,2 trilhão bi destinados aos bancos. Isso não é secundário, isso é absoluta. É 20% do PIB e 30% do nosso orçamento público. Então, o Lula acerta no alvo quando ele fala a história de pôr pobre no orçamento. De um jeito simples, ele matou a pau. Quer dizer, esse que é o mecanismo de reprodução do capital hoje em dia, uma estrita dependência do Estado. Se é muito dependente, precisa dominá-lo. E a primeira forma de dominar foi colocar a própria ação política nas cordas. Desde a década de 80, nós temos uma crescente crítica à política, uma recuperação do pensamento schmittiano, da base do nazismo. Uma crítica à política como forma de relação humana. Que é uma forma, no fundo, de enfraquecer o poder político, enfraquecer o poder do Estado, para que o poder econômico se assenhore do poder político, para poder ter controle do Estado. Pela via da judicialização da política. Claro. E o caminho para isso foi o surgimento dessas novas formas, eu chamo de autoritarismo líquido, posso explicar isso depois, essas novas formas autoritárias, né? A consequência desse tipo de... Claro. Pedro, o Partido dos Trabalhadores e outras correntes de esquerda parecem ter apostado, a partir dos anos 80, e principalmente
durante os governos Lula e Dilma, na autonomia cada vez maior do Ministério Público como ferramenta de democratização do Estado. Até o juízo, qual foi a razão dessa opção e qual balanço pode ser feito depois de quase 35 anos? Houve um erro conceitual, Breno. Eu sei que pode parecer bobagem, fica com um aspecto teórico, mas a praxis ela pressupõe teoria, não tem jeito, né? E houve um erro teórico mesmo, conceitual. Se confundiu república com Estado autárquico, né? Se acreditou que você designar o procurador-geral por votação dos membros do MP significaria um avanço no sentido de uma impessoalidade no agir estatal, logo de um agir republicano. Não é verdadeiro. Há uma profunda pessoalidade quando uma corporação de profissionais escolhe um agente político. O Procurador-Geral da República é um agente político, inclusive na teoria do direito do conservador. Ninguém duvida disso, né? Quer dizer, de que o Procurador-Geral é um agente político. E a Constituição, corretamente, estabeleceu um sistema onde a soberania popular era preponderante. A democracia escolhe o líder político, o chefe do executivo, ele escolhe o Procurador-Geral, que é uma forma de tentar equilibrar para não haver corporativismo excessivo, para a soberania popular como democracia se manifestar em todas as instâncias. Tal. E o PT criou uma grande confusão e fortaleceu uma lógica que vinha desde antes do PT, desde a Constituição de 88, que gerou o Ministério Público com o maior grau de autonomia e poder do mundo, não há nada igual, né? E que exerce amplo, vamos dizer, e que cada vez mais exerce esse poder de forma a interferir na disputa de poder. E no nosso sistema isso é caótico, porque quando nós criamos as carreiras de juiz, de promotor, procurador, essa criação foi feita inspirada na Constituição de Weimar, numa ideia que vem de Weimar, que é a ideia de você preservar o juiz e o procurador das instabilidades da política, e ele te retorna não participando da disputa de poder e exercendo, vamos dizer, uma função um pouco mais neutral, não necessariamente não política, mas um pouco mais neutral no sentido de se abster da disputa de poder. Esse mecanismo autárquico de Estado acabou oferecendo o contrário. Você tem corporações que participam ativamente da disputa de poder, a Lava Jato é uma imensa demonstração disso, produziu processos de exceção para excluir um dos principais candidatos à eleição de 2018, né? Estão participando diretamente do processo de disputa de poder, né? É um pouco do que a gente pode chamar de judicialização da política, né? Mas ele significa isso, uma ruptura desse pacto moral e jurídico que há entre essas carreiras e o Estado democrático. Você me dá vitaliciedade, não é nem estabilidade, você me dá vitaliciedade, em compensação eu não participo desse jogo político. Então, há uma ruptura favorecida por todo esse processo que a esquerda, inclusive, estimulou quando estava no governo. Há uma ruptura e essas instituições passam a participar ativamente da disputa de poder político, copiando um pouco o que foram os militares na década de 60. Nós migramos da farda para a toga, né? Então, é esse o fenômeno relevantíssimo que nós temos no país e que a esquerda contribuiu na medida que confundiu esse Estado autárquico com o republicanismo, que é outra coisa, república é outra coisa. Vou te perguntar com precisão. Isso quer dizer que você é um crítico da prática instituída por Lula e continuada por Dilma, mesmo sem obrigação constitucional ou legal, de nomear para Procurador-Geral da República o mais votado de uma lista tríplice indicada pela Associação dos Procuradores. Você é um crítico dessa prática. Francamente, eu fiz um compromisso comigo de não criticar essas coisas até a eleição, por causa do momento que a gente está. Mas eu vou faz assim, faz um compromisso de a partir do dia 16 de dezembro não criticar mais. Tá bom. Mas digamos que eu sou um profundo crítico. Eu acho que houve... Aliás, eu diria mais. Nós, algum dia, vamos ter que reformular essa estrutura de Estado. Primeiro porque o Constituinte de 88 errou
ao atribuir excessivos poderes à jurisdição, contrariando o mínimo de soberania popular que a democracia tem que ter. Eu vou te dar um exemplo, Breno. Que eu saiba, que me lembre, só tem 2 países no mundo que permitem ao judiciário decretar inconstitucionalidade, ou controle constitucional, digamos assim. Em alguns lugares é corte constitucional e não judiciário, mas só 2 países do mundo permitem ao controle de constitucionalidade decretar a inconstitucionalidade de emenda constitucional. Eu me lembro da Índia, não sei se ainda vi isso lá, e do Brasil. E o Brasil é o único que a decisão de um ministro, um relator, pode suspender a decisão de 3/5 do Congresso. Veja que absurdo, quer dizer, uma decisão tomada por maioria absoluta do Congresso poder ser suspensa pelo voto de um relator. Isso porque nós fizemos um mix maluco entre o modelo americano e europeu de controle de constitucionalidade, onde cabe a um poder anular do outro. Não pode ser. Então, nós temos uma estrutura de Estado equivocada nisso. Então, isso é um problema estrutural. E tem esse problema das carreiras. Porque eu me lembro, eu não sei se ainda é assim, mas eu me lembro que na França, até a reforma constitucional da Quinta República Francesa de 58, nem existia poder judiciário autônomo, né? O controle de constitucionalidade era de uma comissão do parlamento. Sim, e mais, o judiciário a função jurisdicional não era só exercida pelo judiciário, hein? Isso é até hoje. O Conselho de Estado francês exerce uma parte significativa da atividade. Ele pode derrubar a decisão de inconstitucionalidade da Corte Francesa. Pode. Não, isso tem também no Canadá. O Canadá tem um sistema de soft review. O parlamento pode derrubar uma decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte canadense. Aqui não. Aqui não. Aqui é o contrário. Um juiz tem o poder de suspender a decisão de 3/5 do Congresso. Então, isso é uma disfunção. Outra disfunção, algo que eu acreditei durante a vida inteira e que acabei não acreditando, eu caí no erro. Eu sou o coautor de todos esses erros da esquerda. Não estou tirando meu rabo da reta, né? Mas, assim, eu acreditei muito nessa estrutura de carreira durante a vida. Hoje eu vejo que não. Não é à toa que o único lugar do mundo que tem carreira rígida nessas questões é o Brasil. É um erro. Não é porque nós estamos no único certo no mundo. Nos Estados Unidos, promotor e procurador estadual é eleito. No plano federal, são nomeados pelo presidente da República. Né? Ou seja, na Alemanha, você faz uma espécie de exame de OAB geral quando o cara se forma, e o Estado, entre os principais aprovados, lá, os melhor qualificados nesse exame, o Estado contrata livremente quem vai ser juiz, quem vai ser promotor, etc. Então, vejam que há sempre uma preocupação das democracias liberais, mas mais evoluídas que a nossa, em manter o poder da soberania popular nessas questões. Nós criamos carreiras, Breno, que, na realidade, para mim foi muito marcante o período da guerra às drogas, mensalão em diante. Ninguém fala do mensalão, é ali que começou o problema no plano da política, né? Em que eu vi pessoas serem brutalizadas. Seu e Jadimino foram brutalizados. Eu estudei o caso deles, posso, se você quiser, detalhar isso, talvez outro dia. Mas, de qualquer forma, a partir dali, a gente observa que essa estrutura funcionou não como forma de garantia da República Democrática, mas funcionou contra ela. Porque a gente acabou incrustando na estrutura de Estado uma parte dessas carreiras que é alinhada com ideias de extrema-direita, e que são permanentes do Estado, são vitalícios. E que, pelo nosso sistema, exerce um poder muito grande de interferência na disputa de poder. Isso é contrário a qualquer ideia democrática republicana. É um Estado autárquico que nós produzimos. Claro. E não propriamente um Estado democrático. E talvez haja, Pedro, me permite um pequeno comentário, não é uma pergunta. E num país tão desigual como o nosso, sistemas de concurso para ascensão em carreiras como de juiz e procurador fatalmente beneficiam as elites. Mas no nosso caso é pior, Breno. A história constitucional do Brasil é interessante. Quando você vai pegar a história da legislação, você descobre muito das vicissitudes da nossa sociedade. O primeiro direito social criado na história brasileira, no plano constitucional, foi com a Constituição de 34. Houve na América Latina, na época, uma onda da produção de constituições sociais. E aqui no Brasil também. E a Constituição de 34 trouxe o direito à educação como sendo a educação pública o primeiro direito social garantido constitucionalmente na história do Brasil.
Aí eu convido todo mundo que está nos vendo a abrir o Google e colocar lá, artigo 138 da Constituição de 1934. Esse é o artigo que criou pela primeira vez o direito à educação pública no Brasil. Pois na linha B desse artigo está posta a eugenia como princípio da educação pública brasileira, expressamente em texto constitucional. Isso mostra claramente que a educação pública foi destinada a incorporar como classes médias, como aristocracia do Estado, e como aristocracia privada, executivos, etc., no capitalismo industrial nascente. E impedir o povo. Incorporar as ondas de imigração, uma parte das ondas de imigração vindas da Europa, e excluir negros, o mecanismo, a forma de luta de classe no Brasil, a forma ideológica, a ideologia sempre foi eugênica. A elite brasileira se justifica, claro. A burguesia brasileira se justifica como burguesia com base na ideia de que os outros são uma sub-raça. É muito mais violento do que no mundo das nações europeias, vamos dizer assim, né? Então, isso se manifestou nos concursos públicos. Quando se inicia o mecanismo de concurso público para admissão, foi na década de 50, para admissão de gente no serviço público, quem estava educado para poder ingressar foram os brancos. Quando os negros ingressam na educação pública, o ensino de qualidade migra para o ensino privado, porque já havia acumulação de riqueza suficiente nessa parte da eurodescendência para poder pagar. Então, isso continua até hoje. Não é à toa que você olha para a estrutura de Estado, veja a cor do nosso generalato, do nosso judiciário, do nosso Ministério Público, das carreiras públicas mais elevadas em geral. Não, e também aquela coisa, uma coisa fascinante, Pedro. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui fazer uma matéria no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, tem muitos anos, eu estava começando, e eu me lembro que na entrada do Tribunal de Justiça de São Paulo tinha o nome dos desembargadores, naquelas placas que eram colocadas com letras. Era impressionante a largura das placas, porque o nome dos desembargadores eram nomes aristocráticos, não é? João Paulo de Reis Veloso, de Pinto e Souza. Mais do que dado para a ascensão social. Eu sou produto disso. Primeira geração espanhola, meu pai veio no colo, ele fez carreira pública, meu tio também. Outra parte permaneceu pobre da família, né? E eu sou produto desse processo, né? Então, veja que o serviço público brasileiro foi usado como mecanismo de ascensão social para esses segmentos, né? Mas é interessante como esse aspecto eugênico ele é a ideologia fundamental da nossa burguesia, né? Ou seja, é uma burguesia que traz características colonialistas muito fortes ainda. Isso gera problemas no direito, o paradigma hermenêutico que a gente tem no direito é um paradigma sempre reacionário, independente do que a Constituição determina, e o esvaziamento da soberania popular. Eu diria que o problema central hoje da nossa democracia não são só os direitos, é a soberania popular, na realidade. Agora, Pedro, como é que poderia ser reformado o Ministério Público para reduzir ou eliminar esses problemas de origem constitucional ou legal acerca da sua excessiva autonomia? Quando você fala em práticas estatais e de poder, você não opta entre qualidades, você opta entre defeitos, vamos dizer assim, porque qualquer opção que você tomar vai ter limites, né? Vai ter problemas. Que tipo de problema nós queremos? Uma burocracia incrustada dentro do Estado de forma vitalícia, onde uma parte significativa dos seus membros é de extrema-direita, podendo constantemente influenciar na disputa de poder, ou nós preferimos correr o risco de corrupções, desvios, pelo fato de politizarmos essas carreiras, no sentido de haver mecanismos de intervenção, vamos dizer, na nomeação de cargos, até pensarmos em eleição no futuro, quem sabe, né? Eu acho que hoje eu mudei muito de ponto de vista. Eu hoje defendo o segundo modelo, eu prefiro correr o risco, que é a crítica que se faz, por exemplo, ao modelo americano, de ter muita politização excessiva, tal. Eu prefiro correr o risco disso, em que pelo menos as coisas são mais explícitas, né? E a gente sabendo, a gente controla melhor, né? Do que fazer a coisa nesse mecanismo típico da nossa elite, que vem desde o escravismo, né? Da Lei Feijó, que é para inglês ver, vamos dizer assim, né? Então, uma aparência de neutralidade técnica que não existe, né? Então, hoje, portanto, eu não só sou crítico,
a forma como Lula e Dilma conduziram as nomeações, como eu acho que em algum momento da nossa história nós vamos ter que reformular tudo isso se a gente quiser avançar na democracia brasileira. Pedro, o Ministério Público deveria continuar com a prerrogativa de comandar investigações? Ou você prefere o sistema clássico? Polícia investiga, MP decide a denúncia, juiz julga. Porque hoje o MP tem autonomia investigativa estabelecido por uma decisão da Corte Suprema. Sim, eu não vejo problema no MP conduzir investigações, não acho que está por aí. O que nós precisamos é reformar a estrutura do processo brasileiro, especial do processo penal. O pessoal fica falando muito de segundo grau de jurisdição, de trânsito, teve muito essa discussão no Brasil, prender o cara com decisão de segundo grau, tal, mas na realidade é uma falsa discussão. Os Estados Unidos, por exemplo, se prende lá no segundo grau, né? Mas você tem, para poder, na maioria dos estados, para poder você processar alguém, tem que passar pela decisão de um grande júri, e depois essa decisão passa pelo crivo de um juiz profissional, um advogado. Ou seja, você tem duplo grau de jurisdição na decisão de processar alguém. Aqui no Brasil, nós não temos nem juiz de instrução. Se há algo que a criminologia conseguiu compreender no correr desse último século, quem investiga, isso eu falo até do jornalista, viu, Bruno? Quem investiga é tomado por uma certa paranoia de sentido. Ele cria uma hipótese e depois ele vai procurando encaixar os fatos na hipótese mental dele, e não mudando a hipótese. São raros os que mudam a sua hipótese mental face aos fatos, né? Então, o investigador tem essa paranoia. Portanto, o juiz que decide quanto à investigação não pode estar contaminado na hora de decidir o processo. Você seria favorável a dividir a função da magistratura entre o juiz de instrução e o juiz de sentença, como tem em vários países? Sem dúvida alguma. Não, mas não tem a menor dúvida, né, nesse aspecto. Então, acho isso mais relevante. E outra, o Ministério Público não pode se comportar como advogado privado de acusação, como faz. Ele tem que ser a primeira instância de garantia dos direitos. Né? Agora, óbvio que tudo isso não demanda só reformas estruturais. Você precisa ter reformas estruturais dessas carreiras que favoreçam a afetividade democrática dessa vida. Nós temos que ter claro, nós temos que ter... Na hora que você politiza o debate, ele fica claro. Nós precisamos ter juízes e promotores comprometidos com a democracia constitucional. Pelo menos nesse estágio de vida, é isso que nós precisamos. Né? E isso precisa ser favorecido por reformas institucionais que favoreçam a soberania popular no interior dessas carreiras, não apenas fora dela. Aí vem a minha pergunta. Você acha que um novo governo de esquerda deveria ter como objetivo uma reforma estrutural do Estado, abrindo um novo processo constituinte? Olha, eu sou a favor da ideia de Dilma, que todo mundo desprezou, mas que eu acho, inclusive não tem um livro sobre o que é a Constituição, onde eu defendo a legitimidade jurídica da postura dela, que é a ideia de você ter... Ela falava da reforma política, eu falo mais, eu falo da reforma de estrutura de Estado. Nós temos uma constituinte para reformar a estrutura de Estado sem alterar os direitos fundamentais. Isso que seria, para mim, a meta a ser atingida. Mas nessa conjuntura não dá. E, para ser franco, o perfil que eu acho que vai ter um futuro governo, esquerda, caso eleito, é um perfil de um governo de resistência. Parece antitética a expressão, contraditória. Porque resistência é um direito que foi constituído muito secularmente das pessoas e do povo contra o governo. Claro. Mas é que, no caso, a característica do neoliberalismo é ser uma governabilidade global, que funciona com poder em relação aos estados locais. E o que Lula fez no período dele que torna o governo dele genial, a meu ver, com todos os defeitos que a gente falou aqui. Né? Ele foi um governo de resistência a essa governabilidade global. Aliás, é uma coisa que a esquerda é injusta, que fica falando em favor de outros modelos de governo, mas não houve na América Latina governo com maior intensidade de resistência à governabilidade global do que o de Lula. E teve mais significado no plano global. Mas eu acho que é mais ou menos isso que nós vamos ter que ter de novo, não tem jeito, no sentido de modelo de cultura governamental. Nós vamos ter que ter um governo de resistência, só que daí, diferente da última vez, que um governo também de reconstrução. O Estado brasileiro, gente, foi destruído.
Eu acompanho diariamente, estudo Estado há 40 anos. O Estado brasileiro foi destruído. Nós vamos precisar reconstruir esse Estado, vamos ter que voltar atrás, não tem jeito. Né? Agora, Pedro, mas como reconstruir o Estado sob o mesmo marco constitucional que gerou os problemas que levaram à destruição do Estado? Mas não foi a Constituição que gerou os problemas. Isso é que nós temos que entender. Sim, mas alguns dos problemas você está detectando. Alguns problemas estão na Constituição. Alguns problemas estão na Constituição. Só para enriquecer o debate para a nossa audiência. Por exemplo, a tutela militar está no artigo 142. O papel do Ministério Público está na Constituição. Esse sistema de justiça nosso não está na Constituição apenas, está fundamentalmente na legislação infraconstitucional. Como é que se reconstrói o Estado sem mudar o marco constitucional e infraconstitucional que gerou a sua própria destruição? É que, no momento, nós estamos numa situação de ter que preparar a estrutura de Estado. A estrutura de Estado está destruída. As equipes, o pessoal técnico que demorou 30 anos para ser formado, está tudo destruído. Então, e segundo, eu acho que a resistência a um governo progressista vai ser tão grande que eu não sei se a gente vai ter acúmulo de força para produzir uma constituinte que realmente traga avanços. Eu tenho que ver isso também. Você sabe que essas questões são essencialmente políticas. A gente tem que ver a condição concreta da relação de forças. Mas, assim, vou te dizer, no plano teórico, eu acho muito bom, mas desde que a Constituinte seja feita limitada, não altere os direitos fundamentais, tanto direitos de liberdade quanto sociais. E, segundo aspecto, que ela seja feita numa correlação de forças que favoreça o avanço da democracia e da soberania popular, não só o mesquinhamento. Então, apoiar ou não essa Constituinte vai depender desses dois fatores. Mas, em havendo uma correlação de força favorável a nós, eu acho que é isso. Trata-se de reformar o Estado brasileiro. Aliás, democracia, Breno, é um sistema vivo. É um sistema que busca resolver problemas. Esses problemas que nós estamos falando aqui precisam ser resolvidos pela democracia brasileira. Então, e passa por uma reforma constituinte. Eu não tenho dúvida que a gente deve fazê-lo. O problema é o momento. Agora tem que escolher o momento, porque se for um momento ruim, nós voltamos atrás. Qual é a sua opinião sobre a introdução de mecanismos plebiscitários, sobre plebiscitos a serem convocados pelo parlamento, como é hoje, mas também pelo presidente da República e por um percentual determinado da própria população? Além de plebiscitos, cito também referendos revogatórios de mandatos, como existe nos Estados Unidos e no país mais avançado do mundo em referendos revogatórios, que é, ironia à parte, a Venezuela. Porque a Venezuela é o único país do mundo que tem referendo revogatório para presidente da República. Não? Eu sou a favor do referendo revogatório. Sou a favor, acho que deve existir isso. Nós temos que discutir, eu não tenho claro ainda, qual a profundidade disso. Quer dizer, assim, é só no executivo, é no legislativo também, em que situações, tal, para isso não virar uma distorção. Né? Mas eu sou a favor dessa ideia e sou a favor da ideia de plebiscito, mas sempre tendo em mente que democracia, mesmo uma democracia de trabalhadores, ela é mais do que duas posições. Sempre é mais do que duas posições. O problema do plebiscito é que ele tende à simplificação de problemas complexos. Então, nós devemos ter participação direta pelo plebiscito, mas sempre com a cautela de saber exatamente quais as questões a decidir. São questões pontuais. Questões estruturais demandam um debate mais complexo do que o sim ou não pode significar. Só para lembrar, Schmitt, o cara que pensou a estrutura de Estado nazista, apoiava a aclamação, algo que no sentido político tem muito a ver com o plebiscito, como forma de confirmação do líder. Então, o plebiscito é algo para se consumir com cuidado, vamos dizer assim, né? Para não simplificar o debate. Eu faço essa pergunta porque muitos analistas consideram que tem uma atrofia ou uma hipertrofia, depende do lado que se olha, no sistema político brasileiro de um parlamento, ao contrário do senso comum, um parlamento muito forte e um presidente que é refém desse parlamento. O parlamento brasileiro teria, segundo os analistas, em relação ao presidente da República, muito mais força do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Constituição prevê uma quantidade imensa de mecanismos pelos quais o presidente, detentor
maior da soberania popular, ele pode governar sem um parlamento, um sistema de ordens executivas, etc. O Brasil, não. O plebiscito seria um mecanismo do presidente recorrer às massas contra o parlamento. Você acha que isso é um instrumento importante dessa radicalização democrática? Acho, com essas cautelas que eu falei. Porque também pode ser um desvio autoritário. Imagina, em certo momento, o Bolsonaro com essa possibilidade. Então, pelo menos o tumulto que ele ia criar no Brasil. Então, nós temos que ter uma certa cautela, mas eu sou a favor, sim. Eu acho que Madison, quando fala dos federalistas, lá, nos artigos que ele escreveu na imprensa, da mediação institucional, ele acerta e erra. Ele acerta em relação ao tempo dele, em alguma medida, né? Mas ele erra no sentido da democracia. Tanto que um dos livros que eu vou indicar hoje são os antifederalistas, que é pouco estudado, né? Mas aqueles founding fathers que contrariaram os federalistas na época. A primeira Constituição americana aprovada foi uma Constituição para conter os avanços democráticos que a pequena burguesia obtinha nas legislações estaduais, né? Portanto, uma Constituição reacionária. Ou seja, esse modelo do executivo americano, eu não acho a democracia americana muito exemplo, sabe? Eu acho ela muito pobre, né? Mas eu acho que, assim, aqui no Brasil precisaríamos fortalecer o executivo, sim. É o contrário do que as pessoas falam, né? No Brasil sempre houve mecanismos para tentar arrefecer a soberania popular, essa que é a realidade. Para tentar controlar a soberania popular, manter ela reduzida e reprimida, né? Óbvio que o nosso papel como pensadores progressistas é o contrário, é querer fortalecer a soberania popular. E aí passa por Você acha que a proposta que agora está sendo apresentada de semipresidencialismo faz parte desta tradição de querer conter a soberania popular? Eu não tenho dúvida. Primeiro, pela leitura. Olha que interessante. Há uma leitura nisso como se o problema de Estado brasileiro tivesse reduzido a relação executivo e parlamento. Não se fala do sistema de justiça. Como se o sistema de justiça não tivesse tido nenhum papel nos problemas que nós tivemos nos últimos tempos. Então, é uma visão já deturpada no diagnóstico. O problema de Estado brasileiro é estrutural, envolve a relação entre os poderes, e não apenas legislativo e executivo. E segundo, porque, a meu ver, foi uma tentativa de golpe para tentar reduzir a possibilidade da esquerda democrática ascender ao poder, né? Acho que é essa que é a função, né? E acho que é essa coisa maluca no Brasil que vem desde a Lei Feijó, desde a primeira lei que revogou o tráfico de escravos no Brasil, que é essa tendência a querer produzir lei como se fosse uma solução mágica, uma lei que nunca vai ter aplicação exatamente como é posta, e a gente fica acreditando que basta mudar o texto para mudar a realidade, né? Então, ele joga com esses fatores e você tem um golpe. O semipresidencialismo no Brasil é um golpe contra a soberania popular. A meu ver, mesmo se ele for adotado, para não valer na próxima eleição. Se for a próxima eleição, é golpe mesmo. Mas mesmo que se for depois, porque daí o golpe não se dá contra uma candidatura específica, se dá com relação à soberania popular, né? Agora, ele pode ser adotado constitucionalmente sem um novo plebiscito? A meu ver, não. Alterações na estrutura de Estado, né, na forma de governo, só podem ocorrer com plebiscito, pelo menos. Tem gente que defende até que mesmo com plebiscito não poderia ocorrer, porque se tornou... As disposições transitórias da Constituição de 88 transformou o plebiscito de 93 em instrumento petrificador, né? Tem muitos que defendem esse... Está escrito lá, a decisão do plebiscito será definitiva. Isso. Então, tem muitos que defendem que há ali cláusula pétrea imutável. Portanto, não é possível haver no plano constitucional essa mudança. Mas, caso admitam que possa haver, no mínimo tem que ter plebiscito, pela igualdade da forma democrática. Então, eu creio que... Mas eu vou dizer, mesmo com a aprovação do plebiscito, nem tudo que o plebiscito aprova é democrático, é avanço. Seria um retrocesso em termos de soberania popular. Nós já temos um sistema que é semipresidencialismo. Nós temos
medidas e estruturas próprias de parlamentarismo, lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo, controle do parlamento excessivo, tem um tribunal que serve ao parlamento, que é o Tribunal de Contas, ou seja, você já tem mecanismos próprios de uma... Não, agora, o sistema de emendas parlamentares dota o parlamento de poder executivo. Pois é. E veja, isso criou problemas em vez de ser solução. Então, você radicalizar a participação do parlamento não me parece uma medida adequada. O que nós temos que fazer é o contrário, é fortalecer o executivo. E nós, progressistas, temos que ter claro o seguinte: nós temos um sistema extremamente autoritário, violento, uma elite violenta, ignorante, feudal, antidemocrática. Nós só temos um jeito de efetivar ou de chegar a alcançar certos objetivos de civilidade mínima no país. Não estou nem dizendo de nada, estou falando de civilização mínima no país, que é através da soberania popular, não há outro modo. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta sobre um assunto que você tratou lá atrás, mas que eu fiquei refletindo aqui porque é um tema interessante. Você seria favorável, mediante um certo coeficiente, que o parlamento pudesse, da mesma maneira que ele pode revogar vetos presidenciais com 2/3 dos votos, ele poderia revogar decisões de controle constitucional da Corte Suprema? Ou seria favorável, por exemplo, a um outro instrumento, que existia um Conselho de Estado ao qual o presidente pudesse recorrer para alterar uma decisão de controle constitucional da Corte Suprema? Eu sou a favor de extinguir o poder de controle constitucional da Corte, do Judiciário. Nós deveríamos ter um modelo semelhante ao europeu, um modelo de Corte Constitucional composta por integrantes dos 3 poderes, indicados pelos 3 poderes, na realidade indicado por 2, pelo Executivo e o Legislativo, que foram os eleitos, né? E que estivesse acima dos poderes e pudesse revisar a constitucionalidade de atos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, porque isso não interferiria na igualdade entre os poderes. Então, quem pode decretar inconstitucionalidade de uma lei ou inconstitucionalidade de um decreto do Executivo seria essa Corte Constitucional com mandato. Eu acho que esse é um modelo adequado. Hoje, o que nós temos é o Judiciário exercendo a função de Corte Constitucional, o que é uma tragédia. Está funcionando muito mal isso. Pedro, nós estamos chegando no final dessa entrevista e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos convidados no final. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tem os livros que eu estou indicando, são 2. Um é um pouco propaganda, é um livro do nosso grupo de estudos, Autoritarismo Líquido e Crise Constitucional, que trata um pouco desses temas que nós temos aí, né, que nós tratamos hoje. Um outro livro que foi publicado no Brasil durante a pandemia, eu li muita coisa durante a pandemia, não tinha muito o que fazer além disso, mas o que eu acho muito interessante, que são os antifederalistas, né? Quem estuda ciência política ou direito, estudou muito os federalistas, né? Que eram os artigos federalistas, que é uma reunião dos artigos dos defensores da Constituição. Foi um debate que se deu durante a Constituição americana. Para ser aprovada, a primeira Constituição teve que ser aprovada em 9 dos estados então existentes. Então, o debate que se travou em cada estado e a nível global durante esse período, os defensores da aprovação da Constituição, da ratificação da Constituição, se auto-reivindicaram como federalistas e produziram artigos na mídia. Agora, isso é muito famoso no mundo todo, qualquer um que faz a ciência política já leu. Mas agora, no Brasil, lançaram em português esse livro, que eu acho muito interessante, porque põe o contraponto, que são os antifederalistas. Porque a primeira Constituição americana ela foi produzida pela elite norte-americana para conter os avanços havidos nas legislações estaduais, que perdoava dívidas, tratava de forma mais digna o pequeno proprietário, etc. E esses antifederalistas foram derrotados, tinham algumas propostas equivocadas mesmo, né? Achavam que uma união fortalecida implicaria no retorno à monarquia, o que não foi constatado, né? Mas, por outro lado, deram grandes contribuições. As emendas constitucionais garantidoras de direito foram produtos da negociação política e da pressão dos federalistas, que é eles quem defendiam isso.
nos textos. Então, conhecer esse outro lado do constitucionalismo da democracia americana é muito relevante para a gente entender as deficiências dessa democracia hoje. Então, eu acho que são textos importantes de serem conhecidos por quem se interessa por teoria do Estado, ciência política ou direito. Né? Isso é outro livro, esse do autoritarismo, que é a obra nossa, aí, que eu sugiro, estou fazendo uma propaganda aqui. Isso aí. Filme ou série? Então, filmes que eu me lembro que são interessantes, né? Bem, o primeiro Marighella, que eu acabei de ver, achei um filme muito legal, muito bem feito, emocionante, um pouco deprimente para quem é da minha geração, para ser franco. Lembra como fomos derrotados, né? Mas, de qualquer forma, é muito interessante, muito legal. Principalmente da juventude ver, eu acho, mais do que tudo. O segundo filme que eu lembro é um documentário, a 13ª Emenda. Muito relevante, porque mostra como a estrutura racista nos Estados Unidos se constitui e como a guerra às drogas foi uma alavancagem desses mecanismos novos de poder e autoritarismo no mundo, aqui, pelo menos no mundo americano. E o outro livro, outro filme que eu indico é o da... Ai, meu Deus, do 7 de Chicago, né? Sim. Que é sobre o julgamento, mostra também tem a ver com a 13ª Emenda, mostra como esse elemento, digamos, eugênico faz parte, nos Estados Unidos e aqui também, é a ideologia central da luta de classes nesses ambientes. Eu acho muito interessante ver isso. Legal. Pedro, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão proveitosa e informativa. Muito obrigado, gente. Até a próxima, Breno. Muito obrigado. É uma honra o convite, viu? Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, 16 de dezembro, às 11 horas, com o programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada será Tânia Nismayer, nome de guerra Alessandra Narinho. O tema, uma holandesa na guerrilha colombiana. Com legendas em português, vamos conversar com uma das figuras mais conhecidas das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, dissolvidas depois do Acordo de Paz de 2016. É a história de uma estudante holandesa que foi fazer intercâmbio em um país do terceiro mundo e acabou pegando em armas pelo socialismo. Não percam! Obrigado pela audiência de hoje e até amanhã. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.